Mais um clássico rei na história centenária, jogo para ser lembrado por muitos e muitos anos, o desse dia 13 de julho de 2022. Vitória do Ceará, classificação do Fortaleza. Vamos falar um pouquinho como é que foi esse jogo? Primeiro tempo, Fortaleza veio com uma escalação, trazendo 3 volantes de origem. Daria a entender o quê? O Ceará ainda agredia o Fortaleza, afinal de contas tinha 2 gols de vantagem, com o Fortaleza mais retraído, talvez montando uma linha de 5 embaixo. Que nada, os primeiros 16 minutos era o Fortaleza marcando muito no campo de ataque do Ceará. Ceará com muita dificuldade na saída de bola com 3 jogadores, o Richardson do lado direito, o Bruno Pacheco, que tinha entrado no lugar do Vitor Luiz, jogando aberto, muito espetado, não encaixava, o time muito espaçado, e com isso o Fortaleza atacando espaço vazio, jogando no campo de ataque, com o Ronald pisando na área, com o Hércules atrapalhando, com o Zé Wellison, criava situações. Tanto é que até o minuto 16, quando o Moisés perde uma chance muito interessante, Fortaleza já podia ter aberto o placar, João Ricardo já tinha feito uma grande defesa, Fortaleza era senhor do jogo. Depois ali dos 20, 25 minutos, o Ceará melhora, encaixa um pouco melhor a marcação, tem muita dificuldade ainda na saída de bola, como eu me referi, mas o jogo ficou mais equilibrado. Tem até um chute do Lima de média distância e não tomava mais tantos sufocos defensivos, até porque o Fortaleza também retrai um pouquinho. Na volta do intervalo, o Marquinhos Santos já vem com o Kleber de centroavante, Kleber entrando no lugar do apático Zé Roberto, que pouco acrescentou, seja na marcação, seja na evolução, seja era sempre um toque de calcanhar a mais e pouca distribuição de jogo, e fez um detalhe que para mim foi fundamental. Ele mudou o terceiro homem da saída de bola. Em vez do Richardson jogando pelo lado direito, ele levou o Richardson para o meio de campo e trouxe o Pacheco para jogar nessa linha de 3 pelo lado esquerdo para a saída de bola, evitando que ele ficasse no confronto direto com o Mendonça por espaço. E o Ceará cresce, o Ceará passa a agredir. Não criava tantas chances claras, mas começava a incomodar. Fernando Miguel faz uma defesa no chute do Richard Coelho de fora da área e vem o lance do gol aos 15 minutos. E aí repare no posicionamento do Pacheco. O Pacheco não é o lateral, não é aquele cara como é o Nino Paraíba, por exemplo, de jogar lá espetado. Ele evolui junto com o time. E ele recebe numa situação para cruzar de onde ele mais gosta, que é mais ou menos perto do último terço do campo. Cruza e o Vina faz um gol espetacular, atacando a bola, cabeceio, sem chance do Fernando Miguel, fazendo justiça aos primeiros 15 minutos do Ceará do segundo tempo. Se o Fortaleza durante os primeiros 15, 16 minutos do primeiro tempo poderia ter aberto o placar e não conseguiu, o Ceará poderia e conseguiu abrir o placar nos 15 primeiros minutos do segundo tempo. E seguiu melhor. O Vojvoda faz algumas alterações e alguns jogadores não entraram bem. Felipe, por exemplo, entrou muito disperso, errando passes, e com isso o Ceará ia ganhando o meio de campo. Depois teve a entrada do Yuri Castilho, o Lima veio jogar de volante, time com 2 pontas, vai pra frente. Até nem cria tantas situações de perigo assim, o Fernando Miguel não precisa fazer tantas defesas, mas era um volume, era um time que agredia, era um time que atacava o espaço, estava muito claro ali aquela coisa de ataque e defesa. Só que aí eu acho que o Marquinhos Santos errou a mão na hora que foi pro desespero. Eu entendo o desespero, era a ideia de botar 2 centroavantes na área, o Peixoto e o Kleber, só que ele tira o Nino, tira o jogador de meio de campo, joga o Matheus, o Ceará ficou praticamente num 4-2-4 e que essa bola não circulava no meio do campo. A partir ali dos 30, a partir dos 35, 40 minutos. E aí o Fortaleza conseguiu subir um pouco mais sua marcação, cozinhar mais o jogo, prender mais a bola, caía, gastava o tempo, fazia o que tinha que fazer, era o dono da vantagem. Então, acho que o Marquinhos acabou, do desespero, desorganizando um time que ele tinha até organizado de forma interessante no segundo tempo. E o Fortaleza, mesmo com as substituições do Vojvoda, nem tem sido tão boas. Por exemplo, a entrada do Romero, o Romero no time que estava jogando quase como contra-ataque, pouco acrescentava. Aliás, quase faz um gol, mas num lance totalmente fortuito já depois das substituições do Marquinhos. Reequilibrou o jogo, vamos falar assim. Só que futebol é um negócio do capeta, né? E aí aos 52 minutos, um balão sobra, o Vina bate, e aí é aquilo que eu falei. Vai ficar marcado para sempre. O torcedor do Fortaleza dando graças a Deus que a bola foi 2 centímetros para cima e acertou o travessão, porque o Fernando Miguel nada poderia fazer. O torcedor do Ceará lamentando que ela não foi um pouco mais embaixo, que seria um golaço do Vina, levava a decisão por pênalti. No mais, um dado interessante, o Fortaleza sai com a moral de quem está classificado, de quem segue tendo uma competição em paralelo ao Campeonato Brasileiro, elimina seu maior rival pelo segundo ano seguido, isso certamente deve dar um combustível para o time que é lanterna no Campeonato Brasileiro. E do outro, a torcida do Ceará deu uma manifestação de apoio muito bacana após o jogo, reconhecendo o empenho do time, principalmente no segundo tempo. Um time que literalmente, até o último minuto, não desistiu de tentar, de acreditar que poderia ficar com a vaga. No último lance do jogo, poderia ter levado para os pênaltis. E isso diminui o peso da eliminação antes de um jogo muito importante que o Ceará vai fazer no sábado contra o Corinthians. Eu deixo um abraço a todo mundo que está inscrito no canal. Se você não está inscrito,
Se inscreva, participe do Futebolês junto com a gente.